Olá, meus caros, estamos dando pontapé inicial a mais um devocional, Salmos 33. Nessa oportunidade a gente vai meditar. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Depois nós teremos outras coisas nessa live, mas nesse primeiro momento é o devocional. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom almoço, é que eu estou gravando no almoço, no horário do meio-dia. Vamos lá. Sem delongas, a leitura do texto sagrado, são 22 versículos, e a meditação. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos. Aos retos, os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um canto novo, tocai bem e com júbilo. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do seu constante amor. Pela palavra do Senhor foram feitas os céus, ou melhor dizendo, foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. O Senhor, aliás, e ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, não há valente que se livre pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que temem, ou temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Esse é o Salmo 33 que acabamos de ler na sua íntegra, nos seus 22 versículos. Agora vamos à meditação. O primeiro versículo nos diz: regozijai-vos no Senhor, ou seja, alegrai-vos no Senhor, tenha alegria no Senhor. Vós, os justos, porque de fato a única recompensa que nós temos, principalmente os justos, numa terra de injustos, numa terra de iníquios, de mundo que jaz no maligno, é só do Senhor, né? Porque esperarmos por homens, por pessoas, por autoridades, por políticos, por justiça dos homens, nós não recebemos absolutamente nada, né? E quando recebemos são migalhas, migalhas da cega justiça. Então, regozijai-vos no Senhor, vós os justos. Se você é justo, se nós somos justos, procuramos andar em equidade, em justiça, em retidão, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor há de nos ajudar, não deixará nós, de modo algum, totalmente sofrendo, e muito menos nos desamparará. E aos retos convém o louvor. Então, regozijai-vos, Senhor, vós os justos, aos retos convém o louvor ao Senhor. Louvar a Ele. Regozijar no Senhor e louvar a Ele. Porque, de fato, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque as bênçãos vêm dEle. Bênçãos essas, ou bênçãos que nos enriquecem e não acrescentam dores. Diferente de bênçãos ilusórias do mundo. Diferente de maquinações, vamos dizer assim, né? De maquiar, de pensar, de fato criar factores, ilusões para termos recompensa ou prosperidade nessa vida.
Porque, por exemplo, você pode manipular a lei para si próprio, para ganhar benefício. Ainda mais os poderosos que têm dinheiro, que às vezes até matam por dinheiro, que às vezes até fazem coisas das mais absurdas. E a justiça então defende o mesmo. Quando é preso, a pena é abatida, diminuída, ou fica apenas um regime semiaberto, vai ficar em casa e vai passar a noite na prisão, enfim. O rico tem todos os privilégios que está na Constituição, que está no Código Penal e tal. E o pobre não tem acesso, né? Rouba para comer, já é pego. O rico rouba não para comer, ele rouba para aumentar mais o seu patrimônio e ainda a lei faz vista grossa. A Deus a temes da justiça não vê, não contempla ele, né? Mas o Deus verdadeiro, que não é um Deus de barro, que não é uma deusa, contempla tudo. Nós lemos aqui, depois a gente vai meditar, que possivelmente esse salmo deve ser de Davi. É dito que Deus olha todos os homens na terra, quer seja bons, quer seja maus. Ninguém escapa dos olhos como chamas de fogo do Senhor. Então, as bênçãos dessa vida pode vir de modo fraudulento, pode vir de modo maligno, pode vir de modo, de fato, enganador, ou que seja até mesmo à luz do direito correto, mas do ponto de vista moral é incorreto. Pode vir pelo suor, né? Mas a bênção das bênçãos vem mesmo do Senhor e não acrescenta dores. Porque a fraudulenta, querendo ou não, uma hora vai causar dores. Ainda que a justiça não faça esse sujeito sofrer com as devidas dores. Mas aqui, ó, a consciência, no tribunal togado da consciência, né, não passará. E mesmo que passa por ali, a Bíblia nos diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então tem a lei da semeadura. Então por isso é bom nós estarmos confiando no Senhor, sermos justos de acordo com a sua vontade, e louvar a Ele, não com louvor de cânticos necessariamente, mas com louvor de obediência, de temor ao Senhor, de não idolatrar outros deuses e muito menos de enganar o próximo ou fazer com que o próximo sofra. A Bíblia tem várias menções. Ai daquele que pega do órfão, da viúva, ai daquele que faz isso, faz aquilo. A Bíblia diz claramente sobre isso. Né? E não pense que os que assim fazem vão ficar impunes, porque Deus está contemplando tudo. Porque quanta injustiça é feita, né? Quanta injustiça é feita contra o pobre necessitado. Isso em várias questões ou ocasiões e tal. O pobre não tem vez em nada, né? Ainda que diga que tem a ajuda aqui e acolá, né? Que tem as coisas gratuitas, que vão interessar pelo pobre, mas às vezes as coisas não é bem assim. As coisas não são bem assim. Porque eles dão mais voz e crédito à voz do rico. Olha, é rico, é confiável. O pobre, ainda que esteja na razão, as palavras dele não valem. Ainda que ele seja probo, justo, não vale. Ele é mentiroso. Ele está com segundas intenções. Ele vai enganar, ele vai matar. É. E principalmente aquele que é servo do Senhor. De fato. Que não é enganador, que não é fraudulento, que não é hipócrita, que não é cristão de meia pataca. Esse mesmo é que sofre. Porque Jesus sofreu. E quem segue o mesmo testemunho de Jesus sofre. E como sofre? Porque por conta do pecador paga o justo. Mas é para nós nos alegrar no Senhor e louvar, porque nós estamos sofrendo os vitupérios de Cristo, sofrimentos de Cristo. Louvai-vos e regozijai-vos, porque vos repousa sobre vós, como vai dizer lá no Novo Testamento, a glória de Cristo. Porque é uma coisa maravilhosa sofrer ou padecer pelo amor de Cristo. Eu queria encontrar esse texto, mas não vou conseguir encontrar agora no momento. Então, o que ocorre, meus caros, é que às vezes a gente não pode olhar muito para as injustiças, confiar no Senhor, porque se nós estamos com o nosso coração limpo, nós não temos o que temer, a nossa consciência está limpa, nós fizemos a nossa parte.
o que é do Senhor Ele fará e no momento certo. Às vezes Ele nos prova também, para ver se podemos, de fato, ser aprovados, ou se seremos aprovados para servir a Ele. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Aqui o salmista literalmente convoca todos a louvar o Senhor. Cantar com a harpa, né? Davi tocava a harpa e os espíritos imundos de Saul eram expelidos. Porque tem poder o louvor, Deus trabalha ou habita no meio dos louvores, isso é verdade. Paulo e Silas estavam na prisão, oraram, cantaram ao Senhor e as portas das prisões se abriram. Deus opera, tanto no louvor do cântico mesmo, do canto, como, obviamente, o louvor da obediência, do temor ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. E devemos, sim, se podemos ou se sabemos, louvar o Senhor com algum instrumento de corda, com algum instrumento. Mas o louvor principal que Deus quer é, como já estava dizendo, é o louvor da obediência. E o interessante é que, e com saltério de 10 cordas, né? Nós temos aqui duas mãos, uma com 5 dedos, outra com outros 5, né? Se bater simbolicamente, pode ser o saltério de 10 cordas aqui, né? Também louvar o Senhor batendo palmas é muito bom, né? Tem aquele que, por conta de um problema ou outro, não tem todos os dedos, né? Até tivemos aí um presidente famoso que só tem 9, né? Mas aqui também a gente pode interpretar, pode ser o louvor também com as palmas, simbolicamente. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo e com alegria. Cantar um cântico novo, ou seja, isso também pode ser interpretado simbolicamente como dar um novo sentido à vida. Crer no Senhor para Ele renovar todas as coisas, já que Ele faz tudo novo. Já que devemos ou temos que prezar pela nova criatura. E se assim somos novas criaturas, coisas novas têm que surgir em nossa vida, inclusive o modo de viver novo, no sentido de mudar para melhor, né, obviamente, não um novo para pior, porque existe um novo para pior, e também a questão do próprio cântico. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. A palavra de Deus é óbvio que é reta, passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de falhar, né? Ou hão de se cumprir. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, né? É a única palavra que é reta e verdadeira. A do homem é falha, é incorreta. A do homem é inverídica. Não vou generalizar, mas o homem natural assim fala, né? Dá os seus discursos, das suas homilias, né? Tanto em religião como em política e tal, apenas para trazer para si algum capital. Às vezes é o capital religioso, às vezes é o capital político e às vezes é o capital dinheiro mesmo. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. Ainda que permanecemos ou sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E as obras dele são, obviamente, fidelidade. O Senhor ama a retidão e a justiça, e a terra está cheia do seu constante amor. Deus ama a retidão e a justiça. O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. É ser justo, é ser equânime. É prezar pelo certo, pelo correto, pelo bom costume. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A justiça só é justiça quando quem opera essa justiça teme ao Senhor e preza fazer aquilo segundo o seu intento. Estou falando da justiça dos homens mesmo na terra. Agora, quando ela não preza, nem adianta. Estão servindo a Deus a temes. Estão servindo os deuses, porque ficam cegos, porque não enxergam como são as coisas. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. O Senhor ama a retidão e a justiça, e a terra está cheia de seu constante amor. Aqui lê-se a terra, a natureza do Senhor, porque quando se diz que o mundo jaz no maligno, não é a natureza, não é o cosmos. Está falando de pessoas corrompidas por influência maligna. Se a gente for observar, tem grande número. Eu não vou quantificar aqui se é maioria, se é 30, 40%. A gente não sabe, só sabe que é grande número e que existe. E a natureza de Deus é perfeita. Ela, de fato, emana o amor, ela desabrocha o amor, ela fomenta o amor de Deus, fomenta também
a gente pensar na existência do mesmo. Estimula nós a ver como Deus fez tudo perfeitamente e que devemos louvar. É isso que, possivelmente, quero crer eu que seja Davi que fez esse Salmos, né, o 33, que aqui não é dito, falou isto. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Deus fez tudo, né, pela sua palavra. Palavra que era o próprio Jesus, né, que ali estava. Tudo foi feito pela palavra. Os céus, a terra, o homem, e por aí em diante. Ele ajunta as águas do mar como um montão, ou seja, faz uma espécie de um monte mesmo, grandão, unifica as águas do mar. E põe os abismos em depósitos, ou seja, guarda os abismos. Isso é interessante, né? Que Deus tem poder para abrir o mar vermelho, tem poder para juntar as águas, para abrir para o povo israelita passar, depois ele fechou e os egípcios pereceram. Deus tem poder para acabar com os abismos, quando se diz que coloca os abismos em depósito, é uma espécie de guarda dos abismos. Seria o abismão que abraça todos os demais abismos, mas entre aspas seria exatamente uma espécie de bloqueio até aniquilamento do próprio abismo. E a gente pode meditar simbolicamente referente ao abismo, que o Senhor tem o poder para tirar do abismo que for você. Às vezes é o abismo da miséria, às vezes é o abismo do sofrimento, da injustiça, do engano, às vezes é o abismo da contenda familiar ou do problema conjugal, financeiro, profissional, trabalhista e tantas outras coisas mais. Deus tem o poder de tirar esses abismos da sua vida. Deus tem o poder de lhe dar aquilo que você necessita como básico para viver. E bem como esses todos os abismos um dia de fato se aniquilarão, acabarão, terminarão quando a igreja estiver com o Senhor. Porque lá não terá nem pranto, nem choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas, não terá nada. Não terá dor. Esses abismos, abismo da dor, do sofrimento, da paixão, da decepção, da crise, das problemáticas variáveis ou variadas, o Senhor tirará. Isso é maravilhoso. Nós servimos ao Senhor que tem poder para fazer isso. O Deus do impossível. O Deus que tem poder para ressuscitar. O Deus que tem poder para fazer algo tremendo, mudar tudo, mudar o cativeiro e tantas outras coisas mais. Perdoar o pecador. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo. Temer ao Senhor. E aqui era uma convocação para o povo israelita temer ao Senhor, bem como as outras nações. Mas nem sempre as outras nações e até o povo israelita temia o Senhor, né? Aliás, as outras nações muito mais não temiam o Senhor, porque você viu outros deuses e o povo israelita, lamentavelmente, às vezes se prostrava diante daqueles deuses de terras estrangeiras ou nações estrangeiras. Isso muito, vamos dizer assim, amargurava a Deus, né? Muito afligia. Porque Deus, ele escolheu o seu povo, Israel, a partir de Abrão, para servir a ele, para ser uma nação eleita, temente a ele, e fazer justamente o contrário, em algumas ocasiões. Pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Grande poder, né? Pois ele falou e aconteceu, o poder da palavra. Mandou e logo tudo surgiu. Poder de Deus, não há quem resista. Esperando Deus, quem impedirá? Ninguém resista à palavra de Deus. Não tem como resistir, né? O poder da sua palavra. E também o seu mandamento, ou ele mandar, ordenar determinadas coisas. Nem o diabo não resiste, né? Nada pode resistir ao poder do Senhor. O Senhor desfez os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. Que Davi, possivelmente, né? Vamos crer que seja ele,
Diz que o Senhor desfaz os conselhos das nações ímpias ou estrangeiras, os acordos ou acordos que venham ser contra o povo, ou que venha, de algum modo, querer que aconteça coisas perversas. Se Deus quiser, ele intervém, ele impede que ocorra. Então, o intento maligno ou dos perversos e quebranta os intentos dos povos. Intentos esses malignos não são intentos ou objetivos que visam o bem do próximo. Deus querendo agir, ele age. E pelos seus servos que clamarem a ele, com toda certeza agirá. Mas o conselho do Senhor permanece para sempre. É um conselho genuíno, verdadeiro, um conselho de bem, de coisas boas que realmente traz benefícios àquele que o teme. E os intentos do seu coração, de geração em geração, permanecem também. Os desígnios do Senhor, de amor, de compaixão, de fé, de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Como diz Jeremias e Lamentações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação, né? Israel foi a nação eleita bem-aventurada, feliz, mas que desprezou, então, esse status e também a alegria do Senhor. E sofreu amargamente. No transcorrer da história, várias vezes, e principalmente já com a chegada de Jesus, não aceitando o mesmo como Messias. Esse versículo é comumente até feito alguns monumentos públicos em algumas cidades, né, para dizer, principalmente aí por uma bancada evangélica, uma ala cristã, seja na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa de Deputados Estaduais e tal, e sempre tem essa tendência a fazer algum monumento colocando, olha, essa cidade é consagrada ao Senhor, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Mas cabe aqui a gente meditar qual é o Deus também, né, que é colocado ali. É o Deus Jeová, Javé, ou é o Deus desse século? O Deus eu, o Deus da política, o Deus da ganância, da avareza, do marketing político? Pode dizer, nós podemos dizer simplesmente da boca para fora, né? Nossa nação, a nação brasileira, não tem até aquele jargão que diz que o Deus é brasileiro, né? A nação brasileira é de Deus. A gente vê que Deus é brasileiro e as catástrofes que acontecem no Brasil, e as barbáries, as violências. Nós temos até dados que comprovam que mais de 90% ou quase 90% da população brasileira é cristã ou crê em Deus. E vê o contrassenso, quantas mortes, quantos crimes bárbaros. Basta crer em Deus? O que a Bíblia diz? Que crê até o inimigo crê, né? Estremece, mas não obedece. E temos é que obedecer, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, nos diz que aqueles que ouvem não serão justificados, mas sim aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então não adianta eu dizer que Deus é meu, que a minha nação a qual eu pertenço é de Deus, que a minha cidade a qual eu pertenço é de Deus, que a minha família a qual eu pertenço é de Deus, mas eu não temo a Deus. Aquilo é apenas um slogan marqueteiro, aquilo é apenas para maquiar a minha personalidade ou fazer o marketing pessoal para dizer que eu sou santo, porque se uma pessoa diz que não crê em Deus, né, já fica aquela peste, olha, não crê em Deus, ele é capaz de fazer alguma coisa errada. Então todo mundo diz que crê em Deus simplesmente para ficar tudo ok e não ter, então, muita perseguição nesse sentido. E as pessoas acreditar, não, ela é temente a Deus, ela vai fazer coisa para o bem para o próximo, né? Ela é gente boa, tá? Mas não olha o lado perverso. Tem pessoas que até hoje, né, são tão fanáticas, alienadas, determinadas pessoas, políticos, figuras públicas, seja até pastores, padres e tal, se você falar alguma coisa do passado dessas pessoas, elas ficam ofendidas, né? Falar passar o passado mal mesmo, né? O mal passado ali. Ela só olha as virtudes, mas o ser humano está cheio de vicissitudes. Eu tenho as minhas vicissitudes, os meus vícios, tenho os meus pecados. E Deus sabe. E nem precisava eu dizer aqui, mas eu tenho que dizer para ninguém me idolatrar ou achar que eu sou santo, sou melhor que alguém. Né? Porque eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Todos nós somos iguais. Diante de Deus é assim, porque ninguém
mais do que Deus. Deus fez todos nós, somos todos considerados criaturas de Deus. Se aceitamos a Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Cristo. Então não tem nada que nos diferencie. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, para essa gente, não, aquele lá é santo, é beato, é melhor que todo mundo e tal. Eles não olham os erros, né? Aí, para a Igreja Católica, tem aquele santo lá, beatificado e tal. Se você disser que alguns daqueles santos fizeram algumas coisas erradas, eles ficam assim, né? Eles te excomungam se você é pertencente à Igreja Católica. Então, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, mas cuja nação, de fato, teme ao Senhor. Não é honrar ele de boca para fora. É de todo o coração, entendimento, alma, corpo, alma e espírito. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui é predestinação, Deus escolheu o povo para a sua herança, para dar de herança, para dar bênção, para dar vitória, para dar vida eterna. Não. O que está sendo falado aqui era do povo escolhido israelita. Mas que na própria legislação israelita teria que prever a ajuda ao estrangeiro. E poderia ser aquilo que é considerado hoje como a nacionalização da pessoa, né? Então, a pessoa, por exemplo, vai para os Estados Unidos, lá ela tem dupla cidadania, ou tem a cidadania americana. Então, ela tem dupla cidadania, tem a brasileira e a americana. O estrangeiro que vinha morar em Israel tinha lá dele e tinha de Israel. Se ficasse muito tempo de Israel, já era até considerado um naturalizado israelense. E aí, tinha os mesmos direitos. Mas Israel ali era assim a nação eleita. Agora, em Cristo Jesus não tem mais isso de nação eleita, porque nem judeus e nem gentios, nem gregos, nem romanos e tal, tem algum destaque. Porque todos são iguais em Cristo Jesus. Todos agora têm a possibilidade de salvação se quiser. Basta aceitar a doutrina de Cristo, que é o amor. Amar a Deus todas as coisas, próximo como a nós mesmos. Vamos lá. Estamos no versículo 12, vamos ao 13. O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Eu estava falando nisso. O Senhor olha desde os céus e vê todos os filhos dos homens. Deus vê todo mundo. Todo mundo. E essa expressão filho dos homens que está aqui é exatamente o ser humano. Nós temos o filho do homem, que era Jesus, filho do homem, entre aspas, Deus, e os filhos dos homens são a descendência de Adão e de Eva. Uma descendência, somos nós. E Deus contempla todos. Contempla o avô, a avó, o pai, a mãe, o filho, a filho, o neto, enfim, toda a família. Contempla cada um de nós, desde a criança, o jovem, o adulto, até o idoso. E faz uma checagem geral, um raio-x. Então não tem como escapar dos olhos de Deus, né? Até porque ele é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. E isso é bom de frisar, porque tem pessoa que acha que Deus não olha, que ele não vai ser punido, que ele pode tudo, né? Aliás, já tinha uma máxima do Nietzsche, que eu sempre falo quando posto aqui no canal. Se Deus não existe, logo eu posso todas as coisas, né? Eu posso tudo. Posso, inclusive, matar, fazer isso, fazer aquilo. Mas tem uma legislação, mas tem a questão da moral também. E outras coisas mais que tem que ser observadas. Até porque, ainda que o sujeito se ache Deus, tem que ter uma certa responsabilidade, né? Porque se a gente for analisar Deus, Deus tem uma certa responsabilidade. Deus tem a sua liberdade, mas tem a sua disciplina. Porque se Deus não tivesse sua disciplina, não teria liberdade. Porque imagine só, Deus tem todo o poder para acabar tudo, para fazer tudo de ruim contra todos agora. Mas por que ele não faz? Podendo fazer até com embasamento para fazer. Porque as criaturas se viram as costas para ele, não dão bola para ele, xingam ele, zombam dele, dizem que ele não existe, fazem isso, fazem aquilo e tal. Não, porque Deus é longânimo. Porque Deus é responsável. Que sentido teria Deus fazer nós e depois acabar com todos nós? Que sentido teria? Que sentido teria, e aí que cabe a meditação, a reflexão, os anjos caídos serem destruídos tão depressa? Não. Deus deixou para fazer novos remanescentes, né, tanto daqueles anjos caídos, para colocar lá no lugar deles, e entre outros, foi uma terça parte, e para provar se esses
conseguiriam vencer esses demônios caídos. E então está dizendo que Deus deixou para provar Satanás, os demônios vivos, né? Ou não aniquilou eles, porque tinha poder para aniquilar já depressa, a fim de que as novas criaturas pudessem resistir ao diabo e assim ser aptas para estar no céu e não fazer novamente o que o diabo e os seus fizeram, que foi lutar contra o próprio Deus. Né? Claro que o diabo no final vai ter o desfecho de condenação, assim como os seus seguidores, seus adeptos. E aí são os seres humanos, né? Que não foram temente a Deus. Agora, Deus poderia ter acabado com Satanás, né? Bem como Deus poderia ter acabado com muitos ímpios que aí estão fazendo atrocidades, achando que nunca vão pagar o que eles estão fazendo, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, é longânimo. Não quer dizer com isso que ele está sendo conivente com aquelas práticas equivocadas e que, se o sujeito não se arrepender, uma hora ele vai sofrer as consequências. Quando não sofre aqui, né? Vai sofrer lá, depois da eternidade, local já reservado para ele, que será exatamente o inferno. Né? Ou será o lugar à parte, fora do paraíso de Deus. Vamos lá. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Do seu santo monte contempla todos. Né? Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. É ele que trabalha nos corações. É ele que tenta trabalhar nos corações, mas tem corações que são muito endurecidos. Né? E pela sua palavra, como a própria Bíblia diz, que é o martelo que esmiuça a penha, ele vai tentando convencer. E agora pelo Espírito Santo. Mas tem alguns que são que nem faraós, né? Só se compadece, se humilha, se aquebranta quando vem a aflição, quando vê a possibilidade de morte ou de sofrimento. Aí depois passa aquele sofrimento, continua a ser pessoas com corações endurecidos, com corações realmente ruins. Eu conheço vários tipos de pessoas dessa maneira, que são os faraós do Egito, que você deve lembrar da passagem. O faraó, quando não recebia nada, ele impedia o povo de Israel de sair do Egito. Mas quando vinham as pragas, ele prometia que, não, peça a Deus aí para tirar essas pragas que eu vou, de fato, permitir o povo israelita. Passava as pragas, ele tornava a ter aquela dureza do coração para impedir que os israelitas saíssem da escravidão. Né? E foi necessário o Senhor abrir o mar vermelho. Quantos que resistem dessa forma, né? No Evangelho? Quantos? Todo o versículo 15, vou 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, não há valente que se livre pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Aqui ele está falando exatamente que o rei não é nada, entre aspas. É isso que ele está dizendo. Que o rei não é nada sem Deus, não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, não há mesmo, só se Deus intervir e impedir. Não há valente que se livre por conta da sua força, eu sou valentão, eu posso tudo, né? Fosse assim, Davi não ia matar ou destruir o gigante Golias. Só para a gente pensar sobre. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força, não livra mesmo. Se o Senhor não guardar, não nos livrar, em vão vigiam os sentinelas, em vão guardam aqueles que querem guardar a cidade, os guardas. Né? Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor. Essa é a grande verdade. Pois eu falo contigo, hein? Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqueles que temem ao Senhor têm, então, a sua guarida. Têm, então, de fato, a bênção de Deus sobre. Porque o temor do Senhor, como já disse, é o princípio de toda a sabedoria. Os olhos do Senhor estão sobre esse, não sobre aqueles que não temem. Sobre os que esperam no seu constante amor. E esperam no seu constante amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Aquilo que não subiu, aliás, não subiu ao meu coração, que meus olhos não viram e os ouvidos não escutaram, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para livrar suas almas da morte e para conservar os vivos na fome. Para livrar, para dar o escape da morte, a miséria, do sofrimento, pode ser a morte espiritual, material, conjugal e por aí em diante. E também para conservar os vivos na fome, ou seja, quando via misérias, conseguir vencer os dias ruins, né, as vacas magras, como passou lá exatamente José do Egito. Deus falou com ele naquela revelação.
A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nossa alma, a alma do cristão deve esperar no Senhor com paciência e ter Ele como auxílio, como ajuda e escudo para vencer todos os dados inflamáveis do inimigo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então devemos sim nos alegrar no Senhor e confiar, porque no santo nome dele nós temos vitória. Seja o teu constante amor ao Senhor sobre nós, assim como em ti esperamos, aí pede o salmista, para que, de fato, o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame o seu amor para nos unirmos, para, de fato, amarmos ao próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Vou me ausentar um pouquinho aqui, porque eu estou tendo probleminha aqui. Então, como estava dizendo ali, o último versículo, seja o teu constante amor ao Senhor sobre nós, assim como em ti esperamos de fato, porque te amamos e cremos que o Senhor há de nos ajudar e derramar o seu amor, porque é o amor que tudo vence, vence as dores, vence tudo. O amor não busca os seus próprios interesses, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, como diz lá em 1 Coríntios 13 em diante. Então, esse foi o devocional, que Deus os abençoe. Eu queria até continuar um pouco mais a live, mas eu tenho algumas interrupções aí, eu tenho que fazer outras coisas. Eu vou para o momento breve da oração e encerro essa live. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essas palavras. Senhor, venha ser conosco, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Abençoa a todos que têm participado aqui nas lives. Dê o grande livramento, cura os que necessitam de cura, liberta os que necessitam de libertação, visita os hospitais, orfanatos, asilos, aqueles que necessitam de alguma ajuda específica. O Senhor pode prover, o Senhor pode ajudar, o Senhor pode agir com providência, libertando, transformando, fazendo sinais e maravilhas. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo, peleja pela causa do justo, ajuda o necessitado, o órfão, a viúva, aquele que realmente só espera do Senhor, porque homem já não faz mais nada, porque a justiça desse mundo é tão iníqua e não quer fazer absolutamente nada. Meu Deus, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Peleja por nossas causas, abençoa o nosso lar, nossa família, dê união, dê sabedoria, Senhor, salva nossos familiares, tenha misericórdia de nós todos, ó Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo mesmo. Amém e amém. Esse foi mais um devocional. E a qualquer momento, se eu tiver, então, tempo, podemos voltar com devocional, com outras coisas aqui.